Eu estou no interior da França, numa região chamada Auvergne, e eu vim aqui colher o ingrediente principal da receita que eu vou preparar mais tarde. Bonjour Annie! Bonjour ma chérie, tu vas bien? Bien, et toi? Ça va. Oui. Écoute, j'ai vu que tu as un super pommier dans ton jardin. Est-ce que tu me laisses ramasser quelques pommes pour faire une tarte? Ah, si tu veux, on va faire une tarte, 2 tartes, 3 tartes, ce que tu voudras. Merci beaucoup. Bon, on y va? On y va. Sandra, tiens, pour ramasser tes pommes, Ah, merci. un petit panier. Et c'est quoi comme pomme? C'est les pommes des moissons. Voilà. Elles sont bonnes quand elles sont rouges comme ça. Merci. Là, on dirait en forme de poire. C'est vrai. Bam! Super. C'est ça ma maman. Bam! Aïe! C'est mon moto. Et l'autre nouvelle. Le noir est cul, mais le blanc, je n'en aura pas. Non. Allez, 2 plans pour les donner. Ça, c'est pour le noir et ça c'est pour le blanc. Eu adoro criar receitas para agradar as pessoas, mas eu acho que essa torta que eu vou fazer agora foi a única receita que eu criei para mim mesma. E eu batizei de torta de maçã número 29, porque eu criei essa torta o ano passado para comemorar o meu 29º aniversário. E é uma torta de inspiração francesa, eu me inspirei nas tortas de maçã que eu costumava comer quando morava aqui na França. Mas é claro que a versão tradicional tem manteiga, como todas as sobremesas francesas. E eu queria fazer uma versão não só vegana, mas também melhorada. Então, além de substituir a manteiga pela margarina, eu acrescentei outros ingredientes e eu acho que o resultado ficou uma torta de maçã de luxo. Eu começo preparando a massa. Então, 1,5 xícaras de amêndoas em pó. Em casa eu uso amêndoas inteira com a casca, que eu trituro no liquidificador. Aqui eu encontrei amêndoa já descascada, em lascas, mas também terminei o trabalho no liquidificador triturando. Fica com uma consistência assim de areia grossa. Então 1,5 xícaras de amêndoa em pó, 1 xícara de farinha de trigo, 6 colheres de sopa de margarina, não precisa ser muito cheio, assim. 6. Eu não gosto de sobremesa muito doce, então eu coloco só um pouquinho de açúcar na massa, mais ou menos 3 colheres de café. Depois o recheio vai ser mais docinho. Esse é açúcar demerara, mas você pode usar açúcar normal também, se preferir. 3/4 de colher de café de canela. E uma pitada generosa de sal. Depois é só misturar. Eu corto a margarina, que está bem gelada, ela tem que estar bem gelada, com a colher.
Depois é só juntar um pouquinho d'água, uma colher de sopa por vez, até a massa ficar bem unida. 2 colheres. 2 colheres de sopa foram suficientes, a massa já está bem unida. Então vou deixar ela descansando no congelador, enquanto eu preparo o recheio. Eu preciso de 6 maçãs para o recheio. Essas foram as maçãs que eu colhi na casa de Ani, as maçãs da Branca de Neve, como ela chama. Super vermelhas e orgânicas, pequenininhas. Então é só descascar as maçãs e cortar. Como essa maçã é orgânica e a casca é muito bonita, eu não vou descascar todas, vou descascar só a metade e deixar a outra metade com casca, para ficar mais bonita. Eu gosto de cortar as maçãs em fatias não muito finas, nem muito grossas no meio. Para impedir a oxidação das maçãs, é só colocar um pouquinho de suco de limão por cima das fatias cortadas, assim elas não escurecem enquanto você corta as outras. Depois de cortar as maçãs, eu gosto de cozinhar as fatias um pouquinho, num pouquinho de margarina com um pouco de açúcar, assim elas ficam mais macias e ligeiramente caramelizadas. E no final eu gosto de flambar tudo com um pouco de rum. E eu acho que são esses pequenos detalhes que fazem a torta ficar realmente especial. Mais ou menos uma colher de sopa de margarina. Eu gosto de juntar um pouquinho de azeite na margarina, porque assim ela não queima. Só um pouquinho, uma colher de café mais ou menos. Agora é só cobrir e deixar as fatias cozinharem alguns minutos. Dependendo da doçura das suas maçãs, você vai precisar de mais ou menos açúcar. Eu não gosto de sobremesa muito doce, então uso só um pouquinho. Essas maçãs estão bem doces, então eu coloquei acho que nem uma colher de sopa. Agora vem a parte mais divertida, que é flambar. Coloque 2, 3 colheres de sopa de rum envelhecido, de preferência. Agora que o recheio está pronto, eu vou preparar as tortas. Então a massa estava no congelador, porque você tem que trabalhar ela quando ela está ainda bem gelada. Mas se ficar muito dura, é só você deixar em temperatura ambiente alguns minutos antes de começar a trabalhar. Eu vou tentar dividir esse rolo de massa em 6 porções iguais, porque eu vou fazer 6 tortinhas individuais. Eu acho mais bacana fazer, mais bonito, tortinhas do que uma torta grande. Mas nada te impede de fazer uma torta grande. Não é exatamente do mesmo tamanho, mas a imperfeição tem seu charme. Bom, depois é só amassar cada bolinha, formando mais ou menos um círculo. Não precisa ser perfeito, porque o charme dessas tortas é esse aspecto rústico. É só usar os dedos para ir espalhando a massa. Eu uso uma espátula para virar, para amassar do outro lado. O ideal é que a massa fique fina, mas não muito fina, senão ela se quebra. Já tá bom.
As maçãs esfriaram um pouco, então vou rechear as 4 tortas que eu já fiz antes de continuar com as 2 outras. As maçãs nem cozinharam muito porque elas eram bem molinhas. Dependendo do tipo da maçã que você usar também, você vai deixar cozinhar mais ou menos. O ideal é que elas amoleçam um pouco, mas que não se desintegrem, então não precisa cozinhar muito tempo. Eu tô colocando, não sei, acho que uma colher de sopa cheia de maçã por torta. Mas você vai ver, vai colocando mais ou menos dependendo também do tamanho dos círculos que você fez com sua massa. Uma dose generosa de canela em cima das maçãs. Eu adoro maçã com canela, então eu coloco bastante, mas fica a gosto. E depois é só virar as bordas da torta sobre o recheio. Claro que não vai cobrir o recheio todo, então ele vai ficar exposto. Eu acabei de rechear as 6 tortinhas. Agora eu vou assar no forno a 180 graus, mais ou menos, 20 minutos, ou então até ficar bem douradinha. É só ficar sempre de olho que elas cozinham, por serem individuais, por serem pequenininhas, elas cozinham mais rápido. Se você quiser fazer uma torta maior em casa, vai ter que aumentar o tempo de cozimento. Vinte minutos mais tarde, as tortas ainda não estavam prontas, então eu deixei mais 10 minutos, aumentei um pouquinho a temperatura, então acho que agora tá bom. Perfeito. Bom, tava todo mundo ocupado na casa, então eu vou degustar a minha torta sozinha.